Bom dia, meus amores. Eu tô aqui passando para explicar mais essa atividade para vocês, tá bom? Aqui hoje nós vamos fazer a atividade, página 12 do livro Apis, de História. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho essa luz. Então vamos lá, essa página, tá? E aqui tem um texto, eu vou fazer a leitura com vocês, ok? Se a imagem falhar um pouquinho, você tenta acompanhar junto com o livro, tá? Pra gente não se perder, ó. As pessoas geralmente moram com a família, mas as que vivem sozinhas também têm amigos para conversar, sair, divertir-se e ajudá-las quando é preciso. Você, sua família, seus amigos, seus vizinhos e as pessoas da rua e do bairro onde você mora também formam um grupo social, vivendo em uma comunidade. A comunidade também pode ser formada pelas pessoas de um bairro, de uma cidade ou de uma aldeia indígena, de um conjunto de casas no campo ou até de uma região ou regiões de um país. Atualmente, a maior parte da população brasileira mora em cidades grandes, pequenas, próximas ou distantes de áreas rurais. Em uma cidade pode haver vários grupos sociais. Para que haja uma boa convivência na cidade, é importante seguir certas regras e ajudar uns aos outros. Aqui na imagem, ó, a gente está vendo uma construção, né, de uma casa e no estado da Bahia. Aqui, ó, é feito um mutirão. O mutirão, vou tentar aqui explicar para vocês. É assim, quando a gente reúne aqueles amigos, familiares para ajudar na construção. No mutirão, a gente não paga para essas pessoas. É como se elas se voluntariassem. Elas fazem aquilo para ajudar porque simplesmente te amam, porque elas querem ver você construindo o seu sonho. Então, elas formam aquele mutirão. Por exemplo, hoje vai encher a laje. Onde eu morava é assim, vai encher a laje da casa, faz aquele mutirão, pega todos aqueles familiares, os amigos, sabe, que estão dispostos a ajudar, enche a laje, depois ou a gente faz uma feijoada, faz um churrasco, todo mundo comemora, todo mundo fica em confraternização. Isso é mais ou menos o que é feito no mutirão, tá bom? Aqui tá perguntando, o que as pessoas da imagem estão fazendo? Troque ideia com seus colegas. Aí eu já expliquei, né? O que elas estão fazendo? Elas estão fazendo um mutirão, ajudando o proprietário, né, a construir a sua casa. Na 2, o que aconteceria se elas não trabalhassem juntas? O que você acha que vai acontecer? Aí você responde, tá? A resposta é pessoal, cada um vai responder a sua. Aqui, ó, minha coleção de palavras de história. Neste capítulo, há uma palavra muito importante para o estudo de história, que é a palavra comunidade. Procure nesse capítulo uma frase com a palavra comunidade, discuta com os colegas. Como a gente tá assim, os colegas a gente vai discutir agora, né? Olha só que bacana aqui, ó. Vivendo em uma comunidade. Nós estamos hoje vivendo em uma comunidade? Estamos, né? Porque nós vivemos, estamos rodeados de pessoas, pelo menos aqui onde eu moro a comunidade é bem unida. Se um vizinho vai viajar, vai ficar sozinho, a gente olha a casa dele para ele. Então isso sim é uma comunidade unida, que se preocupa com os nossos vizinhos. Aí aqui, ó, escreva uma frase com a palavra comunidade. Aqui você pode escrever uma frase, você mesmo criar, ou você pode tirar do texto, tá bom? Vamos lá para a página 13. Na página 13 fala assim, os grupos sociais aos que pertencemos não são permanentes. Aí deixa eu ler do texto, se eu fico lendo do celular eu me perco. Muitas mudanças podem ocorrer com o passar do tempo. Na sua família, por exemplo, pode nascer um irmão ou um dos avós passar a morar na sua casa. Na escola, sempre há um novo colega ou alguém que se muda para outra escola. O mesmo acontece na cidade onde vivemos. Então, aqui, ó, muitas vezes, ó, a professora ela pode mudar de escola, ou a sua avózinha que morava sozinha agora vai morar com você, ou vice-versa, você morava sozinha agora vai morar com a avó. Algum outro parente se mudou para uma cidade distante ou para uma outra cidade, mesmo que pertinho, tá?
Aqui ele está perguntando pra gente: houve mudança no grupo social nos últimos tempos? No seu grupo social, aí entre os seus vizinhos, seus familiares, teve alguma mudança? Alguém mudou de casa, de endereço, foi para outro estado? Você preenche aqui. E na sua cidade, ocorreram mudanças? Quais? Aqui onde eu moro, teve uma mudança que foi significativa, né? Porque antes tem uma avenida aqui em São Mateus, chama Raguel Bischoff. Nessa avenida agora vai passar um monotrilho. Então aqui eu posso colocar que teve essa mudança nessa avenida. Deixa eu ver o que mais. O meu bairro chamava Jardim Colonial e agora mudou para Parque Colonial. Então, posso colocar isso. Aqui ele está perguntando, ó. Nas cidades, deve sempre haver um sentimento de solidariedade e de respeito pela vida em grupo. Veja esse exemplo. A comunidade da Maré, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, criou um museu que preserva a memória e afirma a identidade dos seus moradores, tomando e guardando seus depoimentos orais. Parte do acervo do museu foi doada pela comunidade. Muitos dos moradores do bairro da Maré são migrantes que vieram do Nordeste e de outros estados sudoestes, como Minas Gerais. Aí aqui ele está falando pra gente, ó. Leia o texto abaixo extraído do site do Museu da Maré, depois responda as perguntas. Muitos chegaram no Pau de Arara, outros vieram numa terceira do Itá. Rodoviária, lugar ou desembarque de quem ainda chega, lugar de um novo começo. Ingá de Barcamarte, Codó, Sapé, Campina Grande, Serra Branca, Ipu, Cachoeira Alegre, São Fidélis, Ubá, tantas cidades e pessoas, saudades, expectativas, esperanças, memórias diferentes, tempos que aqui se encontram. Então, ó, isso daqui foi tirado lá do museu e aqui ele explica pra gente. O que é o Pau de Arara? É um caminhão que transporta pessoas onde não existe ônibus disponíveis. Hoje, esse tipo de transporte é proibido por lei. Por quê? Porque no Pau de Arara normalmente não tem segurança nenhum para quem está transportando. São aqueles caminhões bem velhos, o pneu careca, tem um grande risco de acidente e das pessoas se acidentarem e morrerem nesse tipo de transporte, porque não traz segurança nenhuma. O Itá é um tipo de embarcação que fazia a navegação costeira, ligando as áreas do litoral do norte ao sul do Brasil. O Itá servia para transportar mercadoria e pessoas. Então, nada mais é também. O Itá é normalmente aquelas embarcações, né, mais velhinhas, tudo. Então, colocava lá um monte de pessoa e fazia essa navegação pelo mar. Aí aqui, ó, tá perguntando. Como os moradores do bairro da Maré chegaram antigamente às cidades do Rio de Janeiro? Lembra que a gente deu 2 exemplos aqui? Que foi pelo Pau de Arara e pelo Itá. Então, a maioria chegou por esses 2 meios de transporte. E hoje, como eles continuam a chegar? Hoje tem outra forma de chegar até o Rio de Janeiro, além do Pau de Arara e do Itá? Então, você pode responder, tá bom? Ó, aqui no texto ele tá falando, ó. Dei dica, hein? Na 2, um grupo e sob orientação do professor, procure na internet e em quais estados do Brasil ficam as cidades citadas no texto. Responda no caderno. Aqui, meus amores, eu não vou conseguir pesquisar agora com vocês. Quem tiver acesso à internet vai poder pegar essas cidades aqui, tá vendo? Ingá de Barcamarte, Codó, Sapé, Campina Grande. Então, vou colocar lá. Cachoeira Alegre, São Fidélis, Ubá. Todas essas cidades, elas pertencem a uma localidade, né? É um estado. Por exemplo, São Paulo, capital de São Paulo. Aí, se aqui tivesse, por exemplo, Belo Horizonte, a gente ia saber que é de Minas Gerais. E assim sucessivamente. Aqui tem umas cidades que a Pro até mesmo não conhece. Então, vamos lá pesquisar e vou saber. Essa cidade, ela faz parte de qual estado? Então, eu vou colocar lá, Ingá é no estado de... E põe lá o estado no caderno. Navegue pela página do Museu da Maré na internet e depois discuta com seus colegas quais são as principais atividades do museu.
Entra lá no site do Museu da Maré e vê o que eles oferecem. Tem um tour, tem uma galeria, o que tem lá de atração. É até bom, porque quando a gente for para o Rio de Janeiro, a gente já sabe onde pode visitar, né? E penúltima, página 15. Em bairros mais afastados do centro da cidade do Rio de Janeiro, conhecidos popularmente como subúrbio, os moradores criam alternativa aos meios de comunicação tradicionais e resolvem seus problemas por conta própria. Um exemplo é a rádio Bicuda FM, que existe oficialmente desde 2008 e foi criada pela ONG Bicuda Ecológica, no bairro de Vaz Lobo. O nome tem origem na Pedra da Bicuda, famosa região norte do Rio de Janeiro, por ser um ponto de prática de esportes. Os objetivos da rádio comunitária são promover a educação ambiental na região e abrir espaço para a comunicação e a expressão cultural nos bairros do subúrbio. Alguns moradores participam ativamente da rádio, como programas próprios. A rádio comunitária é um importante canal de comunicação para os moradores, pois aborda assuntos que nem sempre são tratados por outros veículos de comunicação. Aqui ele está fazendo a perguntinha: qual a importância da Rádio Bicuda FM para os moradores no subúrbio do Rio de Janeiro? São 2, né? Aqui eu consegui pelo menos identificar 2, que é conscientizar as pessoas sobre a educação ambiental. E eles tratam assuntos que nem sempre são tratados por outros veículos de comunicação. Então, assuntos da comunidade ali. Teve um problema, então vai ser tratado ali. Muitas vezes aquele assunto ele não vai aparecer na TV, não vai aparecer em uma outra rádio, né, de maior circulação na cidade do Rio de Janeiro. E ali eles têm a oportunidade de tratar esses assuntos, serem ouvidos. Então, pode colocar aqui. Aqui na 2, você conhece alguma organização de moradores parecida no seu bairro ou na cidade? Aí no seu bairro tem alguma organização de moradores? Tem aquele grupo que se envolve para fazer, por exemplo, vamos pintar a rua ou vamos fazer uma melhoria no bairro? Tem alguma ONG, algo do tipo? Se tiver uma ONG que oferece curso gratuito, que oferece, o que mais? Ajuda aquelas famílias em vulnerabilidade, você pode colocar, tá bom? Aqui é 3. Quais problemas no seu bairro ou região você e seus colegas da escola poderiam se organizar para resolver? O que tem aqui de difícil no nosso bairro que dá pra gente fazer e melhorar? Será que a gente consegue, não sei, fazer um serviço assim, de conscientização da coleta do lixo e passar para as pessoas aqui do nosso bairro para separar, né, vidro, plástico, porque isso tudo é reciclado, né, para não ser jogado de forma incorreta no lixo comum. O que mais a gente pode fazer para melhorar aqui no nosso bairro? Então pensa aí, cada um com a sua resposta, depois a gente vai pegar e vai discutir essa resposta aqui, tá? Que é a número 3. E a última página, que é a página 16 de hoje, olha que texto grande, mas vamos ler, ó. Os grupos sociais deixam suas marcas nas cidades que crescem e se modificam com o tempo. Dentro das cidades, a vida comunitária continua sendo formada pelo dia a dia das pessoas que nela vivem e trabalham. Brasília, a capital do Brasil, foi fundada em 1960, mas para ser construída recebeu muitos migrantes, vindo de todas as partes do país. Esses migrantes criaram ali uma nova vida comunitária. Lembra que migrantes são as pessoas que saem de um estado para o outro. Por exemplo, saiu aqui de São Paulo e foi trabalhar lá em Brasília. São migrantes. Imigrante é quando sai de outro país. Por exemplo, sai lá da Alemanha e vem trabalhar aqui no Brasil. Aí é imigrante, tá bom? Ó, leia o texto a seguir sobre bancas de jornal na cidade de Brasília. Nossa história nas banquinhas de jornal. Quantas histórias habitam em uma banquinha de jornal? Na banca, trocamos figurinha em todos os sentidos. Sempre rola um papo sobre política, futebol, o calor do dia, o preço da gasolina, rola piada, desabafo, fofoca. As banquinhas de jornal sobrevivem com dificuldade.
tentam se reinventar, oferecer novos produtos atrativos e serviços, mas muitas não estão resistindo. Referência na cidade que resiste graças ao idealismo e amor da dona, a jornalista Conceição Freitas. É a banca de 308 Sul. Lá ocorrem os deliciosos sábados temáticos, com lançamento de livros, cafezinhos, rodas de conversas fiadas, criativa, intelectual, cultural, enfim, para todos os gostos. Essas iniciativas deveriam receber mais apoio e incentivos, pois tem como produto mais precioso a preservação da nossa memória e a síntese da vida de quadra, da vida comunitária, de vizinhança, o que torna a cidade viva e integrada. Que as branquinhas da cidade consigam manter mais do que os pontos comerciais, como locais de experiências de vida real. Quando uma banquinha fecha, um pedacinho da cidade morre junto. Aqui, Solon Samanta, nossa história nas banquinhas de jornal Olhar de Brasília. Aqui, as branquinhas são as bancas de jornal. A 104 Sul é outra banca localizada na cidade de Brasília. Essa foto foi tirada em 2017. O que o texto está falando aqui? Sobre a dificuldade das bancas, se manterem ativas com o meio hoje. É tudo tecnológico, é tudo pela internet, então tem caído muito a venda de jornais. E mesmo assim, eles estão tentando se reinventar, trazer novamente as pessoas para comprar os jornais, livros na banca, Aqui eles falam que oferece até cafezinho, roda de conversa, para as pessoas voltarem a interagir, não ficar só presa nesse meio digital. Aqui está falando, converse com os colegas, porque lugares como bancas de jornal são importantes para a vida comunitária de uma cidade em Brasília. Tá aqui, A Pro aqui já explicou um pouquinho para ter esse contato, com o outro, para ter essa convivência ativa, não ficar só no digital. As pessoas hoje estão muito presas assim no seu próprio mundo, não conversam mais, não conseguem falar sem estar com o celular na mão, e isso está se tornando cada dia mais comum, e é muito triste, na sua cidade há lugares como esses, onde as pessoas podem se encontrar e conversar? Aqui ainda tem, que agora devido à pandemia ele fechou, mas ali no Sesc Itaquera tem um espaço bem bacana, que é a parte ali que tem jogos, tudo a gente pode fazer, até mesmo com outras pessoas. Tem jogo de xadrez, tem jogo de... tem outros jogos de tabuleiro também, então às vezes você nem conhece a pessoa e daqui a pouco você tá jogando, e isso é muito bacana. Tem sarau, tem apresentação de teatro, e tudo de forma gratuita, e é bem bacana. Se você ainda não foi, assim que retomar, pede pra mamãe e o papai levar, porque vale muito a pena. E é isso. Aí depois que você responder essas questões, tira aquela fotinha top, me envia lá no Class. Fiquem com Deus. Se cuidem, um beijão da Pro.